Timóteo capítulo 6, verso de número 1 ao verso de número 2. Diz o seguinte a palavra do Senhor: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra ao próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm Senhor crente não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensine e recomende estas coisas. Oremos. Louvamos o teu nome, Senhor, bendizemos o teu nome, te adoramos. O Senhor já tem falado conosco, ó Deus, e rogamos aqui para que continues a falar poderosamente, Senhor, através da tua palavra, nos orientando, quebrantando os nossos corações, Senhor, nos curvando à tua vontade, para que o Senhor seja glorificado, ó Deus. Que o teu povo te ouça, que o teu povo te ouça, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. A conferência Consciência Cristã cancelou a vinda do pastor Douglas Wilson, depois que o teólogo e ativista antirracismo Ronildo Pacheco caracterizou o pastor americano como um defensor da escravidão em um texto publicado pelo Intercept Brasil. Apesar da negativa do pastor Wilson, o evento decidiu suspender sua presença, preocupados com a integridade física do mesmo. Embora Douglas negue essa acusação, nós não podemos varrer para baixo do tapete homens de Deus que não somente defenderam a causa da escravatura, como mantinham escravos. Por exemplo, o puritano Cotton Mather reuniu inúmeras passagens bíblicas acreditando apoiar a prática da escravidão, por exemplo. Chegou a escrever, abre aspas, um conjunto de regras para a sociedade dos negros, inclusive açoitando e impedindo escravos desobedientes de entrarem na igreja. Além de Cotton, temos o célebre Jonathan Edwards, que possuía um escravo, embora fosse contrário ao comércio africano. O grande evangelista George Whitefield, embora se opunha à crueldade contra os escravos, considerava a escravatura em si como sendo legítima. Ele chegou a comprar 75 escravos. Esses são pequenos registros que denunciam que a Igreja de Cristo também teve seu lado sombrio na história da escravatura. Por essa razão, endosso as palavras de Pedro Duce, ministro presbiteriano em Goiânia, que assertivamente destacou que, abre aspas, muitas discussões que acontecem nas igrejas estão sendo moldadas por preferências ideológicas, culturais, econômicas e políticas, e não por considerações teológicas. O que ele está dizendo é que ele gostaria de ver, assim como eu, que a igreja respondesse os desafios contemporâneos sem submeter a mensagem do Evangelho a uma opção política partidária. E foi justamente o que Paulo fez. Ele tratou o problema da escravidão numa perspectiva teológica. Paulo já havia deixado marcas sobre o tema da escravidão no primeiro capítulo, no verso de número 9 ao verso de número 11. Suas breves palavras não poderiam ser mais fortes. Todo aquele que atua no comércio de tráfico de escravos, que ele chama de sequestradores ou raptores, Paulo diz, esse é um transgressor e um rebelde. Agora, no capítulo 6, ele retoma o assunto
o que demonstra, mais uma vez, haver uma demanda dentro da igreja sobre o tema. Entretanto, devido à nossa influência político-partidária atual, nós devemos entender como a escravidão ela funcionava no mundo predominantemente romano. Então, entendam, na época em que Paulo escreve a epístola dele a Timóteo, a escravidão, por exemplo, ela não se baseava na cor da pele das pessoas. E muitas pessoas eram escravizadas por razões econômicas. Em alguns casos, algumas se vendiam voluntariamente à escravidão, objetivando pagar uma grande dívida ou até mesmo aprender uma profissão. Outros escravos recebiam salários, eram nomeados a cargos, atuavam em profissões como médicos, medicina, educadores. Também haviam escravos que também adquiriam escravos. E o mais importante, a escravidão não era necessariamente para a vida inteira, pois havia várias maneiras de o escravo obter ou comprar a sua liberdade. Por que é importante entendermos esse contexto? Esse contexto difere categoricamente da forma como a escravidão foi desenvolvida tanto na Europa como na América. É de fundamental importância também saber que uma boa parte da população estava nessa condição quando Paulo escreve. Estima-se, segundo os estudiosos e historiadores, que 50 milhões de pessoas eram escravas, o que revela uma vida social dependente da escravatura. A sociedade dependia dos escravos. Caso abolissem a escravidão abruptamente, todo o Império Romano entraria em colapso. Um teólogo, professor do Novo Testamento, Donald Groot, ele chega a dizer o seguinte: a época não era propícia para a derrubada desse sistema profundamente enraizado. E males tão monstruosos como a escravidão não são erradicados num passe de mágica. Se rompesse com a escravidão no período romano, Roma entraria em colapso. Por outro lado, irmãos, imaginem, o cristianismo começou a ingressar na estrutura da sociedade romana e começou a converter tantos, entre eles escravos. Isso trouxe conflito na relação entre senhores e escravos. Muitos estavam se convertendo. Então a pergunta é: o que fazer diante disso? Nós temos esse núcleo agora entrando em conflito porque muitos escravos estão sendo convertidos. Erguer uma política partidária em prol da causa libertária, solapando a estrutura social, ou incentivar os servos crentes a romperem com o status quo? Timóteo tem a difícil tarefa de tratar esse tema, destruir a escravatura, mas sem declarar guerra para consegui-lo. E para auxiliá-lo, Paulo vai orientar teologicamente o jovem pastor a lidar com essa situação. O foco de Paulo, óbvio, não são os patrões, mas os servos convertidos que precisam lidar com essa nova vida dentro da estrutura da servidão, seja ela por meio de um senhor ímpio ou de um senhor cristão. Então poderíamos imaginar que Paulo viesse e expedisse um decreto em nome de Deus, promovendo um golpe de Estado com os servos armados, ou até mesmo uma fuga em massa, como aconteceu nos territórios do Egito. Mas observem Paulo em sua sabedoria, surpreendentemente, ele mantém as estruturas das últimas instruções relativas à responsabilidade social da igreja. Ele falou sobre homens, mulheres, jovens, idosos, viúvas, presbíteros, regentes e docentes.
E Paulo diz: a igreja deve honrar, o pastor deve pastorear com cuidado, com respeito, a igreja deve honrar as viúvas, deve cuidar delas, os presbíteros que lideram devem ser dignos de dupla honra. Agora a pergunta que nós devemos fazer é: mas e os servos convertidos? Os servos que estão dentro da estrutura da escravidão, como eles irão lidar com os seus senhores nesse contexto? Como os servos convertidos irão lidar com os seus senhores no contexto de conversão? E aí o argumento de Paulo continua. A estrutura dele permanece unida na palavra honra. Isto é, Paulo está orientando os servos a honrarem os seus senhores. Os escravos devem considerar seus senhores como dignos de honra. Veja que Paulo, ele começa argumentando dessa forma e não temos dúvida disso. Volte rapidamente para o verso número 1 e veja que ele diz: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Talvez cause um pouco de confusão por causa da palavra servos. Embora a palavra usada aqui, que é traduzida como servos, cobre uma ampla gama de situações de trabalho, a expressão debaixo de jugo descreve bem a situação. Segundo John Stott, ele nos lembra, ele comenta que jugo é algo designado para animais, é uma palavra que está designada para o universo animal, particularmente os bois. E quando o jugo ele é usado nas escrituras para descrever uma experiência humana, geralmente simboliza um regime de opressão. Quando as escrituras querem falar de tortura, de algo semelhante, algo pesado, uma vida pesada, ela chama de jugo e significa opressão. E de fato, alguns eram tratados verdadeiramente como animais domésticos. Seus donos os consideravam como um pouco mais que gado. Nesse caso, irmãos, não estamos tratando diretamente com funcionários de uma empresa ou empregados do lar, mas sim, Paulo está indo direto a pessoas que estão condicionadas à escravatura por razões não identificadas. Ou seja, nós não sabemos se foi por razões econômicas, não sabemos se foi por questão de dívida, não sabemos do que se tratou a escravatura, mas eles estão num contexto de escravos. Então, como nós falamos, com o ingresso do cristianismo nas estruturas sociais, alguns desses servos foram convertidos. O evangelho começou a entrar na comunidade, começou a penetrar na sociedade e as pessoas começaram a ser convertidas, e entre elas os escravos. E embora a escravidão não se assemelhe, não esqueça disso, embora a escravidão nessa época não se assemelhe a que geralmente conhecemos e a que geralmente é declarada, nós não podemos negar que haviam abusos, eles eram tratados como mercadorias vivas. Então, seria natural, em algumas situações, que eles buscassem a liberdade diante dessa nova convicção ou se erguessem contra os seus senhores. Mas ainda que a escravidão ela fosse algo terrível, o objetivo de Paulo nesse trecho não é resolver o problema da escravidão, mas tratar a escravidão orientando os servos a viverem corretamente diante de tal contexto. Paulo, por exemplo, havia ordenado a honrar verdadeiramente aquelas que são viúvas, os presbíteros com dupla honra. Da mesma forma, Paulo então surpreendentemente orienta que os senhores dos escravos precisam receber o mesmo tipo de tratamento, e nesse caso, Paulo diz, ainda que ele não seja cristão. Irmãos, essa não é uma perspectiva exclusiva de Paulo. Pedro chegou também
a tratar desse tema com o mesmo direcionamento de Paulo. Vá lá, rapidamente, se você lembra bem, 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 18, abra rapidamente, sem desmarcar o texto de Timóteo, 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 18, veja o que Pedro diz às igrejas dispersas. Servos, capítulo 2, verso 18, servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Observem, ainda que ele seja mau, vocês devem ser obedientes. Paulo disse, Pedro disse, isto é, ainda que o Senhor seja ímpio, é digno de honra, ele deve ser honrado. Logicamente, irmãos, nós devemos entender que aqui Paulo não está instruindo uma honraria que é contrária à lei de Deus. Paulo não está dizendo que existe um núcleo na sociedade, no caso os senhores, que estão acima da lei de Deus. O que se visa aqui é, ainda que os senhores sejam péssimos, tratem mal seus escravos, ainda assim, Paulo diz, eles deverão ser honrados, respeitados. As tensões de um senhorio ímpio, Paulo está dizendo, não podem romper as correntes da submissão. É interessante, irmãos, porque o nosso problema talvez não se assemelhe à escravidão do Império Romano, mas quem nunca teve que trabalhar ou trabalha em locais que os patrões são ímpios? Em muitos casos, aproveitam-se de seus funcionários. Certas empresas são semelhantes a trabalho escravo, inclusive. Como agir diante dessa tensão? É natural que queixas elas sobrevenham, conflitos existam, o ambiente de trabalho vire um cenário de guerra. Mas observem que Paulo tem uma perspectiva diferente. Paulo diz aos escravos, e aplica-se de modo geral a toda pessoa que tem um emprego, que tem uma relação servo-patrão, todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. Talvez aqui muitos trabalhem exaustivamente sobre o governo de patrões ímpios e, por vezes, seus trabalhos podem ser angustiantes. Isso tem levado, pode levar muitos a angústias, rebeldia, mas veja que Paulo não orienta que siga essa estrutura. O que acabamos de ouvir é que exige-se do devido respeito. Mesmo que o patrão não seja um patrão bom, mesmo que o patrão seja declaradamente ímpio, Paulo está dizendo, vocês devem respeitar. Não é uma honra, entendam, irmãos, não é uma honra somente em palavras, mas é uma postura correta de submissão. O que Paulo está dizendo é que você não está autorizado a destratar o seu patrão, ridicularizá-lo, difamá-lo ou ser insubmisso porque ele é um ímpio e você é crente. Paulo está dizendo, você deve submeter e honrá-lo, desde que ele não esteja conduzindo você ao pecado, a transgredir a lei de Deus. Enquanto for dentro da estrutura senhor e servo, Paulo está dizendo, se submeta e honre, respeite o seu patrão. E aí, irmãos, por quais razões Paulo diz isso? Por quais razões Paulo diz isso? Paulo dá duas razões pelas quais os cristãos precisam respeitar os seus chefes, senhores, patrões. Ele diz no texto, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Prestem atenção, que isso é muito sério. O que você acha que os cristãos promovem quando agem como péssimos empregados? O que é que vocês acham que os cristãos promovem quando são péssimos empregados, insubmissos, desrespeitosos, por exemplo? Por quê? O que é que eles promovem?
Paulo está dizendo, eles levam o nome de Deus e o evangelho a caírem em descrédito. Um péssimo funcionário, um péssimo servo, ele suja o nome de Deus e anula o valor do evangelho. Ele desacredita no nome de Deus e no evangelho. É interessante, irmãos, porque encapsuladamente Paulo está aqui tratando do terceiro mandamento, por exemplo. A resposta à pergunta 113 do nosso Catecismo Maior diz o seguinte: quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Uma das respostas diz: o envergonhar-se da religião ou ser uma vergonha para ela, por meio de uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera e ofensiva, ou por apostasia. Ou seja, as Escrituras dizem que um comportamento contrário ao Evangelho é um comportamento que viola o terceiro mandamento, é quebra da lei de Deus, é uma ofensa à lei de Deus. Então, viver de forma indigna do Evangelho, de forma imprudente, viver como o Evangelho não ordena, isso aqui, no mínimo, é quebra do terceiro mandamento. Então, agir contrário ao que Deus ordena é lançar o nome de Deus na lama. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não é somente proferir piadas em nome de Deus. Não é somente falar coisas e usar o nome de Deus em vão o tempo todo, com brincadeiras, com chacotas, seja lá o que for. Quando o mandamento diz que nós devemos honrar o nome de Deus, não usar o nome de Deus em vão, nós temos que entender que, como cristãos, quando nós saímos para a sociedade, nós estamos levando o nome de Deus, nós estamos a revelar a Deus, nós estamos a mostrar o Senhor. Então é Ele, é o caráter dEle que nós iremos transmitir. Por que Paulo volta ou trata deste assunto, chamando para o terceiro mandamento? A referência, irmãos, que Paulo está tirando para tratar dessa questão está em Isaías. Abra aí, por gentileza, sem desmarcar o texto de Timóteo. Isaías 52. Isaías fica lá no Antigo Testamento. Isaías 52. Se você estiver lá perto de Gênesis, dê uma corridinha, mais lá para o meio. Siga em frente, perseverantemente você vai chegar. Aí você vai encontrar o livro de Salmos, depois do livro de Salmos você encontra Isaías 52. Veja o verso de número 4 e 5. Isaías 52, verso 4 e 5. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada. Os seus opressores são uivos, seus opressores dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todo o dia sem cessar. O que Isaías está descrevendo aqui é que o nome de Deus estava sendo difamado, chacotado, lançado na lama, porque os pecados do seu povo eram um constrangimento para ele. Os ímpios estavam vendo os pecados do povo de Deus e estavam zombando de Deus, e estavam chacotando o nome de Deus por causa dos pecados do povo. A rebeldia do povo estava jogando o nome de Deus na lama. E uma das coisas, irmãos, que nós não podemos esquecer é que Deus zela pelo seu nome, pela sua reputação. Tanto é que Ele colocou um mandamento sobre isso: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se você não tem zelo pelo seu nome, Deus tem zelo pelo nome dEle. Se o seu nome vive jogado na lama por causa dos seus erros, por causa da sua trambicagem,
por causa de uma série de coisas que você vive fazendo na sociedade. Deus tem zelo com o nome dele, e Deus se preocupa com o que os ímpios estão dizendo a respeito dele. Nós vemos isso em Timóteo, porque desde o começo Paulo vem instruindo Timóteo a pensar. Por exemplo, no capítulo 2, verso 2 e 4, Paulo diz: vivam uma vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito, com a esperança de que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No capítulo 3, afirma-se que os presbíteros, Timóteo, eles devem ter o bom testemunho dos de fora. Observa-se o cuidado divino quanto à maneira como os filhos de Deus se comportam dentro da própria epístola de Paulo a Timóteo. Pois o comportamento do cristão, ele é importante, e no caso do cristão, o comportamento do cristão no trabalho, na relação com o patrão, com o Senhor, é uma parte importante do seu testemunho. A outra coisa, irmãos, importante, que está em risco no nosso trabalho, toda vez que um cristão aparece para trabalhar, é o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo disse: não só o nome de Deus, mas o Evangelho. Os escravos precisam respeitar seu dono para que a doutrina não seja blasfemada. Por doutrina, irmãos, Paulo quer dizer a fé cristã, que ensina que Deus enviou o seu Filho para salvar pecadores por meio da morte de cruz. E o que nós percebemos na redenção? Um Deus que se humilhou e agiu como servo, e recebe a vida eterna quem crê nessa verdade. Então, observem, se você é insubmisso, se você é desrespeitoso, se você é alguém que está inserido dentro dessas adjetividades, você não está pregando o Evangelho. Pelo contrário, os ímpios estão se erguendo contra a pregação. Paulo disse algo semelhante a Tito. Deu uma adiantada um pouquinho. Primeira epístola, segunda epístola de Timóteo, aí vem Tito. Veja no capítulo 2 que Paulo diz algo semelhante a Tito. Verso 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas, observem, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então entendam, irmãos, se os escravos cristãos desrespeitassem seus senhores, então todas as piores suspeitas a respeito do cristianismo surgiriam entre os romanos. Isso se confirmaria, trazendo desonra ao cristão quanto ao Evangelho de Deus. Um historiador, arqueólogo, William Hansey, citado por Philip Ryken, descreveu a situação da seguinte maneira: se os escravos cristãos, abre aspas, se mostrassem descontentes ou desobedientes, isso levaria a igreja a cair em descrédito, induziria a indisposição contra ela na sociedade do Império Romano. O escravo deve sacrificar sua liberdade com alegria, conciliar-se com sua sina e realizar o trabalho que lhe é ordenado. Agindo assim, o nome e o ensino do Evangelho serão poupados de descrédito e difamação. Imaginem então, irmãos,
Quando o cristão se ergue contra o seu patrão, contra o seu chefe, é contra Deus e o Evangelho que ele está se erguendo, quebrando o terceiro mandamento. Quando o funcionário, quando o servo se ergue contra o seu patrão, é contra Deus e contra o Evangelho que ele está se erguendo, pois é uma clara violação do terceiro mandamento. E em termos, irmãos, se precisamos, então, o que eu devo fazer, pastor? Como eu devo agir? Nós podemos usar, por exemplo, José. Era um trabalhador tão bom, um homem que vivia numa condição de escravo, um homem que chegou a ser escravo de forma injusta por causa do pecado dos irmãos, parou na terra do Egito, uma terra má, ímpia, e ele se tornou escravo, mas ele se tornou um escravo tão bom que diz as Escrituras que ele se tornou indispensável para o seu dono. Então Potifar, tudo o que tinha, Gênesis 39:6, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão do que se alimentava. José recebeu um alto cargo dentro da estrutura de Faraó. E quando a esposa de Potifar começou a seduzi-lo sexualmente, e a razão pela qual José recusava-se era pecar contra Deus, José também mostra a sua honra ao patrão. Ele entendia que seu comportamento no trabalho, antes de tudo, refletiria no nome e no caráter do Senhor Deus Todo-Poderoso. José servia como servia, porque ele servia antes de tudo a Deus. A forma como ele servia a Faraó revelava como ele servia ao Senhor. Pode ser dito o mesmo de você? Pode ser dito o mesmo de você. No seu trabalho pode ser dito o mesmo, que você serve ao seu patrão como você serve ao Senhor. E, permitam-me a ironia, se você serve ao Senhor negligentemente, provavelmente o seu patrão também é servido de forma negligente. Mas, observem, todo cristão, ele está sendo chamado para dar testemunho no seu trabalho. E aí, entenda, se você é alguém submisso, se você é alguém destratante, se você tem destratado seu patrão, trata o trabalho com desdém, que tipo de evangelho você está transmitindo? Que tipo de evangelho você está transmitindo quando você, no seu ambiente de trabalho, é alguém insubmisso, distratante, linguarudo, age contra aqueles que estão colocados com autoridade sobre você? Que tipo de Deus você está pregando com o seu relacionamento funcionário-patrão? Considere, irmãos, o que direi. Quantos péssimos funcionários não têm levado muito ao inferno pela forma como tratam seus patrões? É isso, é evangelho? É isso, é ser crente? Isso é ser cristão? Quantos funcionários ímpios não blasfemam da igreja devido à forma como cristãos se relacionam no trabalho? Quantos? Se isso acontece com você, arrependa-se. Arrependa-se. Porque Deus tratará aqueles que usam o seu nome em vão. Ele disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
E ele diz que ele não terá por inocente. Eu posso até não considerar. Você pode até não considerar, mas a ameaça divina está estabelecida no mandamento. Eu não vou ter por inocente aquele que toma o meu nome em vão. Não passará batido aqueles que estão chacotando com o meu nome. Não passará despercebido aqueles que estão destruindo minha reputação. Por isso que é necessário que você se arrependa, se for esse o caso. Lembre-se, não é somente o nome da Igreja Presbiteriana de Parque Dourado que você está jogando na lama. Antes de tudo é o nome de Deus. Lembre-se disso. É o nome de Deus. Talvez a gente nem saiba. Você é um péssimo funcionário. A gente nem saiba disso. A gente nunca venha a descobrir. E a gente nem ouça o que dizem a respeito da instituição religiosa. Mas o nome de Deus sendo desonrado, tomado em vão, ninguém passará por inocente. Mas a pergunta natural é: tudo bem, ele é um ímpio, mas quando o patrão for cristão, pastor, as tensões diminuem, não é? Não muda nada. Pior. Em que difere o relacionamento de trabalho quando o patrão e o empregado são servos do Senhor Jesus Cristo? Aí Paulo diz: agora, quando seu patrão for crente, isso é muito bom. Por isso que eu amo essas exposições sequenciadas, porque você pega vários assuntos. Isso aqui é muito importante nos nossos dias. Veja o verso 2, volto novamente para 1 Timóteo, capítulo 6, verso número 2. Veja o que Paulo diz, né? A importância do assunto que Paulo trata aqui no verso de número 1, verso 2, melhor dizendo. Também os que têm senhor crente, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensine e recomende estas coisas. O que Paulo está mostrando aqui, a imagem é que, em alguns casos, os patrões também estavam se convertendo. Não eram somente os servos. Alguns senhores de escravos estavam recebendo o Evangelho. E diante de Deus e da igreja, as Escrituras dizem, Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, verso 28, por exemplo, que ele diz que as estruturas, homem, mulher, servo, escravo, eles em Cristo, eles são todos iguais. Mas quando eles saíam da igreja, embora na estrutura familiar e espiritual fossem todos iguais, quando eles saíam dessa estrutura, eles eram inferiores. Os escravos, eles eram inferiores, eles tinham patrões. Qual o problema? Para Paulo escrever isso, irmãos, é óbvio que alguns escravos recém-convertidos estavam querendo tirar vantagem. Eu sou crente, meu patrão é crente. Olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora não preciso mais ser escravos. Os nossos donos são os nossos irmãos. Eles não podem mais ser nossos donos, porque não é compatível mais. Então, poderiam ter concluído: o cristianismo é o fim da escravidão deles, posso ir embora. O fato, irmãos, é que o Novo Testamento nunca disse isso. Nunca disse isso. Até porque, como eu falei, eles poderiam pedir libertação a Deus
ou mesmo comprar a própria liberdade pelos meios legais estabelecidos na época. O próprio Paulo incentivou isso na sua epístola aos Coríntios. Abra aí, 1 Coríntios, capítulo número 7, veja o verso número 21. 1 Coríntios, capítulo 7, verso número 21. Leamos do verso 20. Veja que interessante que Paulo está falando nesta parte do texto sobre a vocação, sobre o chamado. Olha, Deus chamou você em que situação? Permaneça. Não rompe com essa estrutura. Verso 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado, ou seja, viva uma vida conforme o chamado divino. 21. Você foi chamado sendo escravo. Não se preocupe com isso. Mas, se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Veja, irmãos, se você pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Existiam meios de liberdade. Mas, irmãos, ao mesmo instante a Escritura mostra que a escravidão é como qualquer outro tipo de sofrimento. Então Deus não diz para evitarem os sofrimentos a qualquer custo. Em vez disso, Ele nos dá a graça para suportá-lo por amor a Jesus Cristo. Paulo diz, também os que têm Senhor fiel não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele, quem partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Nesse caso, irmãos, não poderiam tirar vantagem, porque eram irmãos em Cristo. Isso é muito comum nas empresas. Quando o funcionário sabe que o patrão é crente, parece que sempre espera certa vantagem. Outros consideram certos privilégios, não são dedicados, é da minha igreja. O meu patrão é da minha igreja. Usa o tempo para ler a Bíblia, para fazer inúmeras coisas que não estão relacionadas com o trabalho. Óbvio, irmãos, não estou querendo dizer que não exista essa possibilidade. Trabalhei numa empresa como chefe de um setor e, por ser chefe de um setor, trabalhávamos sentados, era um atendimento de telemarketing. A empresa autorizava para que evitássemos conversas entre monitores para não trazer nenhuma interferência no atendimento. Eles orientavam que se lesse durante o período para que se mantivesse concentrado no atendimento, que ficava com um headphonezinho na orelha. Então eles autorizavam. A questão não é essa. A questão é que na maioria das empresas não há esse tipo de liberdade, e são empresas dirigidas por donos crentes, que têm funcionários crentes, que deixam de fazer o que devem fazer para ler a Bíblia e tantas outras coisas. E o argumento é meu irmão. O resultado disso é que o ambiente de trabalho, em muitas empresas, vou usar aqui o vocabulário da esquerdopatia brasileira, é tóxico. Se torna tóxico. Mas veja o que Paulo está dizendo. Ao contrário, empregados cristãos em empresas de cristãos, servos cristãos com senhores cristãos, devem servir ainda melhor. Porque, além de se beneficiar do serviço, se beneficiam do serviço daqueles que são amados e fiéis. Ou seja, em outras palavras, eles comungam na mesma fé e do mesmo amor, e eu vou servir a Ele com muito mais qualidade, que nos une a Cristo. Então eu vou servir com toda a dedicação.
Então Paulo está dizendo, se você tem um patrão cristão, não é para que você use isso, uma forma de viver uma vida, um trabalho que não glorifique a Deus. Paulo está dizendo, sirvam melhor ainda, porque vocês são irmãos em Cristo. Vocês são irmãos em Cristo. Longe da negligência. Longe de, porque meu patrão é crente, eu estou livre para fazer o que bem entende. Paulo, pelo contrário, dá uma carga maravilhosa. É seu irmão, sirva mais, dedique-se mais, honre mais. Eu espero que, se alguém aqui tem patrão crente, se tenha se aproveitado, violado o terceiro mandamento, porque isso também viola o terceiro mandamento e coloca o evangelho em descrédito. Porque o ímpio vai dizer, mas não são irmãos, não são crentes, não são da mesma igreja. Que tipo de evangelho é esse? Que os irmãos não se respeitam, o servo cristão não honra o seu patrão cristão. Que cristianismo é esse? Que não muda nem a própria família da igreja. Veja, irmãos, que Paulo não está dando conselhos aqui a Timóteo. Paulo não está dizendo, Timóteo, olha, depois dessas instruções, veja, pondere, considere, faça como você bem entende. Paulo diz, lembrem disso. Esses termos são repetitivos na epístola de Timóteo. Ensine e ordene essas coisas. Diga à igreja que assim deve ser. É ordem do Senhor. Se você não quer ser submisso ao seu patrão, se você gosta de destratar o seu patrão, seja crente, descrente, se você desonra, seja crente ou descrente, entenda uma coisa, você está indo contra a lei de Deus, a ordem de Deus. Essa não é uma questão de opinião, questão da vontade divina sendo revelada. Só compete a você uma coisa: ou obedecer, ou outra, se rebelar. Ordene, Timóteo, recomende, ensine essas coisas. Assim deve ser. Então você não pode sair daqui, se você tem agido assim, pensando de outra forma. Você deve, segunda-feira, chegar no seu trabalho e dizer, meu patrão, me perdoe, eu agi como ímpio. Se for seu irmão em Cristo, você deve dizer, me perdoe, porque eu estava sujando o nome de Deus. Eu estava trazendo danos ao evangelho por causa da forma como eu estava me comportando. Me perdoe. Porque se assim não for, se você não se arrepender diante da sua postura, o Senhor não terá por inocente o seu nome, aquele que toma o seu nome em vão. O Senhor não, eu rogo a Deus que Ele bombardeie seu coração com este mandamento. Ele não terá por inocente o seu nome em vão, quem toma o seu nome em vão. Se você tem andado rebelde no trabalho, insubmisso, eu peço a Deus que esse mandamento martele no seu coração, até que você se arrependa. Irmãos, com sabedoria, Paulo dá duros golpes na prática da servidão. Essa é uma forma de minar os problemas que a escravidão estavam causando
no período romano. A forma como o servo trata o seu senhor, e Paulo escreve outras cartas sobre a forma como o Senhor deve tratar os seus servos, e ele começa a diluir essa estrutura da escravatura dentro do Novo Testamento. Agora, irmãos, diante disso tudo, nós devemos entender o seguinte: o que vimos é que Deus nos mostrou boas razões para nós nos comportarmos como bons servos. A primeira é que esse conceito de escravatura é um conceito do Novo Testamento na nossa relação com Deus. O povo do Egito, ele foi liberto não para libertinagem, mudou somente de senhor. Eles continuaram escravos, mas agora eles são escravos de Deus. Deus é o nosso Senhor e dono de fato. Paulo está mostrando à igreja que o verdadeiro dono dos servos é o Senhor. Paulo ensinou aos Efésios esta lição numa carta anterior. Efésios capítulo 6, ele diz: quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então, se um escravo pertence a Cristo, então, em última instância, também Cristo é o seu dono. Servir a um dono terreno é um modo de servir ao próprio Deus. Para colocar isso, irmãos, de modo mais contemporâneo, todo cristão está na folha de pagamento de Deus. Deus não é apenas seu dono, mas também observem, ele também se tornou seu escravo. Ele tornou-se o seu servo. A Bíblia diz, Filipenses 2,7, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, para te servir. A palavra usada nesse versículo é a mesma palavra usada por Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 1. O Filho de Deus tornou-se um escravo quando encarnou. Ele tornou-se nosso escravo. Em que sentido? Ele obedeceu com perfeição a lei de Deus em nosso lugar. Conquanto uma coisa seja obedecer a um dono, outra coisa é obedecer a um dono que é tão generoso que voluntariamente serviu como escravo. Esse foi o exemplo de Cristo. Como Jesus fez mais por nós do que jamais faríamos por Ele, no mínimo, devemos fazer tudo o que pudermos e devemos fazer isso no nosso trabalho, tanto quanto em qualquer outro lugar. Ser cristão no trabalho é também uma forma de dizer ao mundo que um Senhor se tornou servo para nos salvar.
e que foi obediente, mesmo em toda humilhação que passou. Oh, irmãos, era o Senhor, era o Rei dos Reis. Aquela cena em que os conflitos começam no Getsemane, ele sendo preparado para conduzi-lo a uma cruz, depois de um longo julgamento, que Pedro deu aquela foiçada que não torou o pescoço do soldado, porque ele rapidamente se esquivou e torou a orelha. O Senhor disse: Pedro, se eu rogar ao Pai, Ele vai mandar meio mundo de anjos, e eu acabo com tudo isso. Ele era o Senhor, mas orou como servo: Pai, afasta de mim este cálice de sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E você, no seu trabalho, quer ser senhor. Você quer ser o dono. Deus lhe colocou como servo. Que o Senhor aplique suas palavras em seu coração, porque isso não é uma posição político-partidária, mas isso é evangelho. O evangelho que honra o nome de Deus. Ó Senhor, muito obrigado pelas suas palavras, Senhor. Obrigado pelos teus mandamentos. Como servos nos ensina, Senhor, seguimos o exemplo de Cristo, para honrarmos o teu nome no nosso serviço. Ajuda-nos, Senhor, ajuda esta igreja a testemunhar de ti, também nos seus trabalhos. Em nome de Cristo, Senhor, te agradecemos. Amém.